Boa noite, gente. Tudo bem? Como que estão em casa aí? 100% em casa, confinado aí. E aqui agora nós vamos preparar, dando sequência àquilo que nós já vimos, né? Parte de identidade, transformações. Nós observamos que a identidade não tem muito conhecimento, conteúdo novo, né? Equações também depende muito de tudo aquilo que nós já estudamos sobre funções trigonométricas, razões trigonométricas e tudo mais, né? Resolver uma equação. Primeiramente, nós devemos saber o que é uma equação. Uma equação é toda expressão variável. E as equações trigonométricas vão ser as equações, as que vão ter a igualdade de uma variável, só que aí nós vamos ter as razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente. As outras três razões, a secante, a cossecante e a cotangente, nós não trabalhamos aqui, porque elas podem ser transformadas nas três anteriormente citadas, tá certo? Então, a princípio, nós trabalhamos com seno, cosseno e tangente, e em alguns momentos mais com a tangente, com cosseno, tá certo, gente? Primeira parte que nós temos aí de equações trigonométricas são as equações fundamentais. Então, resolver uma equação é encontrar os valores de x da variável que torna a igualdade verdadeira, né? Então, encontrar os valores reais que torna a igualdade verdadeira. As principais equações que vão aparecer aí com mais frequência são fundamentais. Quais são elas? Trabalhar elas e deixar ela desse formato. Ó. Seno de alfa igual a seno de beta. Cosseno de alfa igual a cosseno de beta. Tangente de alfa e tangente de beta. Então, toda e qualquer equação trigonométrica que puder ser reduzida em um desses três casos vão ser consideradas como sendo as equações fundamentais. Então, resolver equações é o mesmo princípio anterior, é reais que torna a verdade trigonométrica, nós vamos ter uma particularidade muito interessante. Apesar que nós vamos trabalhar com uma variável, mas nós vamos ter geralmente infinitas soluções para aquela equação. Nós vamos ter um único valor, nós vamos ter infinitos, tá certo? O primeiro caso aí é aquelas que quando você trabalha ela e consegue reduzir elas em seno de alfa igual a seno de beta. Em todos os dos três casos, nós vamos ter duas possibilidades. A primeira possibilidade que vai servir para os três casos vai ser o quê? Quando alfa e beta têm a mesma imagem. Quer dizer a mesma imagem, quer dizer que a extremidade deles são, quer dizer que a extremidade deles tem a mesma imagem, que é a mesma que não importa quantas voltas ele vai dar, ele vai parar naquele mesmo ponto, ou do lado do sentido anti-horário, que é o positivo, e no horário negativo, tá certo? Então, nesse caso aí, nós vamos ter que dizer que os arcos são côngruos, pela definição, a extremidade tem a mesma imagem, tá certo? E alfa e beta, que é a segunda, vão ter imagem simétrica em relação ao eixo do seno. Por quê? Quando nós estamos trabalhando com seno, todos os arcos que são simétricos em relação ao eixo do seno, eles vão ter a mesma imagem, vai ter o mesmo seno, valor iguais, tanto no primeiro e no segundo, como no terceiro e no quarto quadrante. Então, e quando eles são simétricos nesses quadrantes, eles são iguais, simétricos em relação ao eixo do seno, tá certo? Então, isso quer dizer que eles são suplementares. Nós vamos reduzir do segundo para o primeiro. O que quer dizer suplementar? Quer dizer que a soma dos dois vão ser igual a 180 graus, tá certo? Então, aí resumindo, aí em resumo, o que nós falamos, ó, seno de alfa é igual a seno de beta, nós vamos ter duas condições, que o alfa vai ser igual a beta mais 2κπ, quer dizer que eles vão ter a mesma imagem, mas não importa a quantidade de volta e nem o sentido, eles vão estar naquele mesmo ponto. Essa é a primeira
condição é que eles são suplementares. A imagem deles. Então, quer dizer o quê? Que alfa vai ser igual a π menos beta mais 2kπ. Quer dizer que 2kπ indica a quantidade de volta. Isso vai aparecer, tá certo? Então, ó, resolver uma equação é relativamente simples. Se você tiver essa análise do círculo trigonométrico na sua cabeça, sempre pensa no círculo trigonométrico que você vai conseguir resolver. Ó. Que nem essas equações aqui, ó. Seno de x é igual x é igual a. Segunda condição, x é igual a π menos π sobre 5 mais 2kπ, que vai dar 4π sobre 5 mais 2kπ. Então, a solução da equação, o conjunto solução, que é o S, são o x pertencente aos reais, tal que x é igual a π sobre 5 mais 2kπ, ou x é igual a 4π sobre 5 mais 2kπ. Tá certo? Tranquilo. Nos cosseno de alfa igual a cosseno de beta, a ideia é a mesma. Na primeira possibilidade, os dois são côngruos, quer dizer que tem a mesma extremidade. E na segunda possibilidade, quando eles são simétricos ao eixo do quarto, do terceiro e do segundo e do terceiro, onde que eles são primeiro e quarto positivo, segundo e terceiro negativo. Então, nós vamos ter duas condições, quando o cosseno de alfa é igual ao cosseno de beta, quer dizer que alfa é igual a beta mais 2kπ, ou alfa vai ser igual a quanto? Menos beta mais 2kπ, quer dizer que ele vai ser ou E do lado positivo ou negativo, que pode ser resumida em alfa igual a mais ou menos beta mais 2kπ, já é a solução da equação. Lembrando sempre que isso, quando acontece, os ângulos são chamados de ângulos replementares, tá certo? E nós vamos ter um exemplo bem parecido, ó. Cosseno de x é igual a cosseno de π sobre 5. Então, primeira condição, x é igual a π sobre 5 mais 2kπ, ou x é igual a menos π sobre 5 mais 2kπ. Resolução, x pertence aos reais, tal que x é igual a mais ou menos π sobre 5 mais 2kπ, tá certo? A tangente também, mesmo bem semelhante, vai ter também duas possibilidades. A primeira é quando os arcos são côngruos, e a segunda é quando eles forem o quê? Simétrico em relação à origem, nesse caso usado de experimentares, né? Tá certo? O que quer dizer simétrico em relação à origem? Quer dizer que esse ponto aqui, ó, ele vai ter simétrico em relação a esse primeiro e terceiro, segundo e quarto quadrante, tá certo? Então, quer dizer que a tangente de alfa é igual a tangente de beta, quando alfa for igual a beta mais 2kπ, ou quando alfa for igual a π mais beta. Nesse caso aqui, nós podemos reduzir essas duas soluções em uma única, que alfa é igual a beta mais kπ, tá certo? Então, se a tangente de x for igual a tangente de π sobre 5, é que o x é igual a π sobre 5 mais kπ, tá certo? Resolver elas prontas assim, gente, é simples, que nesses três exemplos que eu dei. Em alguns momentos, para não dizer vários, você vai ter que preparar essa igualdade, desenvolver o membro para chegar nessa igualdade. Seno de x igual a seno de um arco, cosseno de x igual a cosseno de um arco, tangente de x igual a tangente de um arco, e depois só trabalhar a solução. Em muitos pontos, o mais complexo é trabalhar essas soluções. Essas que nós vimos, gente, são as equações fundamentais. São relativamente simples, não tem muito trabalho, tem bastante exercício resolvido. E nós vamos ter as equações clássicas. Né? Se não salvo me engano, são 4 equações. E a primeira delas, das equações clássicas, são aquela A seno de x mais B cosseno de x mais C. Nós vamos ter uma equação
onde nós vamos ter o seno e o cosseno. Pela primeira vez, não vai aparecer só seno, só cosseno, só tangente. Tá certo? Essas equações clássicas, existem métodos para resolver elas, cada uma delas separadamente. Eu vou mostrar para vocês. Essa daqui, que é uma das mais usual, ela tem três métodos de solução. Eu sempre uso o primeiro método que eu acho mais conveniente. Eu chamo o seno de x de u. Com isso, nós vamos ter o quê? AU mais BV igual a C. Aí tem essa outra equação. Aí você pergunta, professor, de onde que veio essa equação? Aí você lembra, ó, relação fundamental. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Como o seno vale 1, U, e o cosseno vale V, U ao quadrado mais V ao quadrado é igual a 1. Belezinha? Resolve o sistema, isola U na primeira equação, substitui na segunda, encontra o valor de V, vai dar uma equaçãozinha de segundo grau, vê os parâmetros de existência e pronto. Beleza? Esse é o método mais usual, que eu gosto mais. Uma outra maneira para fazer também isso aqui, ó, é você chamar B sobre A igual a tangente de um ângulo para fazer o quê? Aí você vai encontrar a tangente, você vai substituir, lembrando que a tangente é o seno sobre cosseno, tira o MMC e chega nesse final aqui, ó, de teto. Como o teto é um ângulo conhecido, vocês vão ir e usar o método da relação fundamental lá das equações fundamentais, tá certo? Um outro método também que é bastante utilizado, esse terceiro método, é aquele que a gente x sobre 2 é igual a t. Aí nós trabalhamos com aqueles arcos duplos e chegamos na conclusão lá, ó, que seno de x é igual a 2t sobre 1 mais t ao quadrado, e o cosseno de x é igual a 1 menos t ao quadrado sobre arcos duplos lá da multiplicação, transformação, aí nós temos a parte de multiplicação, tá certo? Com isso, o que você vai fazer? Você fazendo essas substituições aí, ó, como nós vimos aí, você vai encontrar uma equação do segundo grau, encontrou essa equação do segundo grau, você vai fazer o quê? Encontrar o valor de t, que aí com o segundo grau nós podemos ter dois diferentes, e depois substituir em cima do cosseno de x. Encontrado o seno de x e o cosseno de x, aí que nós vamos encontrar o valor de x, tá certo? Eu, sim, uma sugestão, focava no primeiro método, tá certo? Essa equação, ela é... A próxima equação é quando nós tivermos somatório de seno ou somatório de cosseno. Quando nós tivermos assim, ó, seno de 2x mais seno de x mais seno de 3x. Então, nós vamos ter um somatório de seno de arcos diferentes. Nesse caso aí, gente, o interessante é você transformar. Então, para resolver a equação, é mais fácil você transformar a soma em produto. E para fazer essa transformação, nós vamos dar sempre lá naquele capítulo que nós estudamos sobre transformações. Ó. Cosseno de P mais cosseno de Q é 2 vezes de P mais Q sobre 2 vezes cosseno de P menos Q sobre 2. Quando for a diferença dos dois cossenos, você vai trocar o seno e o cosseno, tá certo? Seno da soma, 2 seno de P mais Q sobre 2 vezes cosseno de P menos Q sobre 2. Se for o seno da diferença, nesse caso aqui nós vamos trocar apenas os sinais. P mais Q vira P menos Q. Diferente do soma e a diferença de dois cossenos, tá certo? Cosseno de dois arcos diferentes. Né? E, por último, duas equações em uma, que é quando você tiver a equação seno a quarta de cosseno a quarta de x igual a A. Nós vamos fazer as transformações convenientes, que nem está descrito aí.
e transformar aquela equação na equação 1 menos quadrado de 2x sobre 2 igual a A. Aí você volta lá na resolução das equações fundamentais. Lembrando que esse A ele vai ter no livro está descrito, vocês podem também encontrar qual que vai ser esse valor de A, quanto que ele pode ser, lembrando sempre que o seno de um arco ele está compreendido de -1 até 1, então ele depende sempre desse aval, tá certo? E seno a sexta mais cosseno a sexta igual a A, nós vamos fazer aqui as transformações, escrever essa equação de uma forma conveniente, 1 menos 3 seno ao quadrado de 2x sobre 4, e nós vamos menos transformar essa equação seno a sexta de x mais cosseno a sexta de x igual a A, na equação 1 menos 3 seno ao quadrado de x sobre 4 igual a A. Aí nós vamos voltar lá para a equação, para as equações fundamentais, né? Tira o MMC, e resolver as equações é isso daí, gente. É basicamente utilizar todos os conceitos de trigonometria e exercitar ele. Aqui vocês vão fixar, tá certo, gente? Boa noite para vocês.